Boa tarde! Oração Ação, nossa escola, nosso curso, onde todos somos professores uns dos outros, todos somos alunos uns dos outros. Onde, na verdade, o único mestre real é Jesus. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria que estejamos escolhendo estar aqui. Escolhendo comentar, escolhendo compartilhar, mas escolhendo estar aqui. Temos recebido do mundo mensagens, exemplos, imagens boas e ruins. É da nossa escolha e só da nossa escolha o que iremos multiplicar, compartilhar, curtir. Tanto nas redes sociais, nos celulares, na internet, quanto no dia a dia, o que vamos comentar, o que vamos reforçar, é da nossa escolha. E como escolha exige clareza de valores, e como a grande clareza de valores está no Evangelho, e como o valor de todos os valores, segundo Jesus, é o amor, estamos estudando o amor. E como Jesus falou de 3 amores, o maior deles, o amor a Deus sobre todas as coisas, mas o inicial sendo o amor a nós mesmos, estamos estudando o amor a nós mesmos a partir do Evangelho de João. Muito feliz pela sua companhia. Vamos lá em mais um passo nesse caminho do autoconhecimento, do autoamor. Vamos lá? Hoje vamos estudar uma prática, um hábito muito difícil que nós cultivamos quando, numa comparação que fazemos entre nós e os outros, e quando é clara a evidência de que os outros estão numa condição melhor, nós temos o triste hábito de situar os melhores que nós como privilegiados. Concursos públicos são típicos para isso. As pessoas que não passam em concurso público, muitas vezes, em vez de estudar mais para os próximos, gastam seu tempo, gastam sua energia, gastam sua esperança dizendo que os que passam em concurso são privilegiados. Esse raciocínio se estende desde a escola, em todas as provas, trabalhos premiados, também nos esportes. Os maus perdedores, que são praticamente todos os torcedores e atletas, atribuem as derrotas sistematicamente aos juízes, que roubaram contra o seu time, roubaram a favor do time alheio. Essa atitude, como nós dissemos, rouba a nós mesmos da única iniciativa que nos faz vencer, o esforço próprio, a disciplina. É muito triste que estejamos escolhendo fazer isso no esporte, no concurso público, na escola, por toda parte, e também, por mais absurdo que seja, na nossa relação com Deus. Eis que a criatura, ao se deparar com luminares, profetas, anjos,
criou essa teoria, essa teologia tão triste, que Deus teria criado alguns dos seus filhos já melhores, já desenvolvidos, já perfeitos. Olha que absurdo. Seria o máximo do privilégio. Seria dar a Deus uma atitude perante os seus filhos que nem os melhores pais da terra, mães da terra, desenvolvem. Uma preferência absurda que nós atribuímos a Deus. Que só pode ser Deus se for perfeitamente justo, perfeitamente amoroso. Como pode ser isso? Acomodação. Nós não sabemos lidar com as nossas insuficiências, com as nossas sombras, e atribuímos o que vemos como derrotas a privilégios que foram dados para outras pessoas. Será que isso é verdade? Será que isso acontece em concursos públicos? Sabemos que sim. O que não nos permite generalizar, muito menos gastar com a revolta a energia que deveríamos destinar aos estudos. Há irmãos, há filhos que têm seus irmãos como preferidos por seus pais? Claro que sim. Mas nem por causa disso podemos abrir mão da necessidade do nosso aperfeiçoamento próprio. Mas, meus amigos, minhas amigas, perante Deus, não existem privilegiados. Nem pode existir. Porque sim, os pais, os chefes, os professores da terra dão preferência para alguém, mas Deus não. Essa teoria dos seres perfeitos, que foram criados perfeitos por Deus, é absurda e mentirosa, porque os Espíritos nos falaram que todas as criaturas foram criadas simples e ignorantes por Deus. Que se algumas surgem à nossa vista com um inegável avanço perante o nosso estágio, quer apenas dizer que são irmãos mais velhos. Que só a infantilidade do irmão mais novo pode achar que o irmão mais velho é maior, mais forte, tem dinheiro, trabalha, estuda, por um privilégio dos pais. Não. Se os irmãos mais velhos têm muito maiores possibilidades que os irmãos mais novos, é apenas porque, sendo mais velhos, passaram por estágios, progrediram nesses estágios e se encontram relativamente mais avançados que os mais novos. Mas ninguém em sã consciência diria, numa escola muito grande, que aqueles que estão no ensino médio são superiores aos alunos da educação infantil. Porque os do ensino médio já passaram pela educação infantil. Ora, ninguém diria que os do ensino fundamental são inferiores perante os do ensino superior, porque os do ensino superior já passaram necessariamente pelo ensino fundamental. Não há, nem poderia haver privilegiados perante Deus. Todos são iguais perante o amor perfeito e soberanamente justo de Deus. É o que nós aprendemos com a passagem de hoje, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 30, em que João Batista,
que é classificado pelo próprio Jesus como o maior entre os nascidos de mulher, questionado pelos fariseus sobre Jesus, disse assim: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha o que João Batista disse de Jesus: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque Jesus era tão grande que João falou que não tinha como amarrar as sandálias dele. Como explicar a superioridade de Jesus perante João Batista e dos dois perante nós? João Batista aqui explica claramente: ele veio antes de mim, foi primeiro do que eu. O que isso quer dizer? Vamos lá. É, sem dúvida nenhuma, enorme a diversidade dos seres espirituais, apontada nas mitologias e hierarquias. Só menor essa diversidade que é dos seres materiais citadas pela ciência nos reinos e espécies. Como pode ser que haja tanta diferença entre as criaturas como entre o ser humano e uma ameba, entre o ser humano e um átomo? Como pode haver tanta diferença como entre nós e Jesus? Isso vem desafiando a visão de mundo das criaturas, gerando revolta, gerando pena de nós mesmos, gerando essa visão da criação de Deus como um mundo de privilegiados e de condenados. Nós seríamos os condenados a limitações extremas, como por exemplo o inferno, onde sofreríamos eternamente, enquanto que há na criação de Deus seres privilegiadíssimos que já surgiram das mãos do Criador, perfeitos, como os anjos. É inadmissível tal visão. É injusta. É indigno de Deus. Erram todos que estabeleceram a existência de seres privilegiados, desde aqui na Terra, mas também na criação maior de Deus. Não há seres privilegiados. Não há grupos intransponíveis. Tal visão existe inclusive na Índia, na velha e sábia Índia, que estabeleceu num terrível equívoco castas intransponíveis já aqui na Terra, supondo sempre que Deus tenha filhos preferidos, para os quais dá tudo, e filhos não preferidos para os quais tira tudo, como os párias, que sofrem muito na sociedade hinduísta e indiana, e os brahmanes, que têm privilégios absurdos. Sofrimento e privilégios que são justificados a partir de Deus. Como na Europa, na Idade Média, onde se falava que os nobres tinham sangue azul, tinham uma natureza melhor que a dos plebeus.
É uma visão praticamente universal que permeou em algum momento a visão de mundo de todas as sociedades e que tem feito muito mal a todos nós. É insuportável. Para um filho já é difícil viver numa família quando claramente e por todos os aspectos o seu irmão é colocado primeiro que ele. Mesmo assim, é muito mais suportável porque qualquer um sabe que nossos pais e mães são falhos. Agora, se isso vier de Deus, que é a última instância de justiça e de amor em que podemos buscar, seria insuportável. Mesmo assim, as teologias de diferentes religiões insistem em manifestar uma criação de deuses, semideuses, santos, anjos, querubins, serafins. Terrível isso. A ciência começou a levantar o véu da ilusão ao perceber uma evolução das espécies, lá com Charles Darwin. Progressão mostrada total e única pela revelação espiritual, a qual informou ir a trajetória da criação do átomo ao arcanjo. Você, minha amiga, você, meu amigo, que hoje estamos no estágio hominal do ser humano, já passamos todos nós pelos reinos animal, já passamos todos nós pelo reino vegetal, já passamos todos nós pelos diferentes reinos da criação, inclusive mineral, inclusive atômico. Tivemos um probleminha aqui, mas já vamos retomar. O Facebook caiu porque tivemos um problema técnico, mas já vamos retomar. Então, esse absurdo precisa ser compreendido. A luz e só pode ser compreendido com uma chave. A chave da eternidade. É com a chave da eternidade, a luz das vidas sucessivas, que nós podemos e precisamos compreender a diferença enorme que há entre o Cristo e nós mesmos. Entre os anjos e os animais, entre os seres humanos e os átomos. Há sim uma diferença muito grande entre os seres, e essa diferença precisa ser compreendida e só pode ser compreendida à luz da reencarnação, à luz da eternidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, no caso de Jesus, é ainda mais evidente, mas também no caso dos anjos e às vezes até de algum santo, eles, a estatura, o amadurecimento fantástico que eles têm, especialmente perante nós, deve-se a um simples fato.
Eles foram criados antes. São almas mais antigas do que a nossa. Se o seu filhinho reclamasse com você dos estágios, do tamanho, da inteligência, do dinheiro, do salário que o irmão tem, reclamando que isso acontece por ser privilegiado perante você, você teria que passar uma outra notícia. Então, vamos retomar. Estamos dizendo que existe uma diferença muito grande entre os seres da criação, do átomo ao arcanjo, do átomo ao Cristo. E estamos explicando que essa diferença não é por privilégios, porque alguns desses seres tenham sido criados perfeitos, nem mesmo porque Jesus é Deus, como as teologias colocam, mas pelo contrário, a diferença existe porque criados todos simples e ignorantes, mas em momentos diferentes, a alma mais velha teve mais tempo e nesse mais tempo obteve progressos. A alma mais avançada, o espírito mais avançado, os anjos e arcanjos, são apenas espíritos que são mais velhos, que têm mais tempo, que venceram mais etapas. São nossos irmãos mais velhos, nem por isso privilegiados. Todos nós seremos um dia santos, um dia anjos e arcanjos e um dia Cristos. Você duvida disso? Foi o próprio Mestre que nos disse: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. E mais. Portanto, há uma urgência em melhorarmos nossa visão de mundo. E nessa passagem de hoje em que João disse sobre João Batista, João Evangelista disse sobre João Batista: este, o Cristo, é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É exatamente a figura de um irmão mais velho. Conhecida essa realidade, a evolução, a nossa visão de mundo sobre a evolução passa por uma tremenda revolução. Como a descoberta de Darwin na Ilha de Páscoa. Vivida e sentida, porém, como Francisco de Assis, que tratava como irmãos, não apenas todos os seres humanos, mas todos os animais, todos os vegetais, todas as coisas, sem hierarquia. Abrindo um iluminado caminho rumo à fraternidade universal. Somos irmãos de tudo e de todos por parte de Deus, numa família sem privilégios, em que há mais novos e há mais velhos, há maiores e há menores, os menores e mais novos, inevitavelmente destinados a crescerem, a se emanciparem, a evoluírem. Eis que o Deus justo e perfeitamente amoroso
é resgatado por sua justiça e por seu amor aos olhos de todos nós. Muito feliz pela presença de todos, vamos saudar os amigos que estão conosco. Hoje tivemos diversos problemas aqui no Facebook, não temos comentários para fazermos a saudação, então sintam-se todos saudados. Um grande abraço a todos. Daqui a pouco eu posto a gravação aqui no Face para todos nós. Um grande abraço, ótimo final de sábado para todos vocês. Até a próxima.